Este programa do Enigmas e Mistério em 11 Minutos está recheado de casos interessantes que ocorreram dentro da base aérea de Santos aqui em Guarujá. Fique ligado aí. Primeiramente, eu queria agradecer aí os internautas pelas curtidas, né? Nós chegamos a 4.000 curtidas, já estamos indo rumo a 5.000 curtidas. Então eu queria agradecer aí ao Matheus Orlando Pita, que foi o número 4.000. Continue se inscrevendo também no nosso canal no YouTube, continue nos prestigiando e assistindo os vídeos. Hoje o nosso programa ele vai falar a respeito de alguns casos que aconteceram dentro da base aérea de Santos, uma instalação militar da Força Aérea Brasileira. Um dos primeiros casos que aconteceu na base aérea de Santos aconteceu no dia 26 de outubro de 1957, às 9 horas da manhã. O jornal Última Hora ele noticiou que várias pessoas, da cidade de Santos, e inclusive policiais da delegacia de Guarujá, viram um objeto voador não identificado muito parecido com os discos voadores atuais, aquele formato de prato com cúpula, fazendo alguns movimentos ondulatórios na cidade de Santos e Guarujá. A Força Aérea Brasileira teve um envolvimento neste caso, que solicitou para esses policiais militares que providenciassem um relatório, fosse encaminhado, e também pediram o sigilo para esses policiais militares a respeito daquela aparição. Essa foi uma das primeiras aparições registradas oficialmente dentro da base aérea militar de Santos, que é a BAST. É interessante também, e que nós temos assim algo bem concreto para mostrar para vocês, é um outro caso também que teve um envolvimento militar no ano de 1965. Esse caso de 1965, curiosamente, também ocorreu no mês de outubro, e o interessante deste caso é que ele saiu nos jornais da época, Nós temos aqui a notícia, foi o jornal Notícias Populares do dia 19/10/1965, e falava assim: o assunto dominante em todas as rodas santistas no dia de ontem, ou seja, 18/10/1965, foi a evolução de discos voadores sobre a ponta da praia na tarde do último domingo, provocando sensação entre milhares de pessoas. Três foram as pessoas que primeiro viram o estranho aparelho evoluir e descer lentamente e sobrevoar a praia. Uma das testemunhas chamava José Siqueira, o outro José Eduardo dos Santos e Olivaldo Gomes Grazioli. Em seguida, algumas outras pessoas que também observaram o objeto do lado do Guarujá, dois caiçaras, um chamado Roque da Silva e outro João Martins, eles correram assustados porque viram um objeto aterrissar num terreno vazio entre a base aérea de Santos e Guarujá ali. Então foi um caso bem interessante. E em 1986 nós entrevistamos o senhor Mário da Silveira Teixeira. Ele deu um depoimento falando a respeito desse caso e chegou a fazer alguns croquis, vocês vão ver aí na tela, desse objeto, Então tem o desenho do objeto avistado e tem o pouso. Ficou 3 sulcos, 3 marcas profundas no solo lá na base aérea. Foi feito também um relatório pelos militares naquela época a respeito desse interessante caso de segundo grau. Durante muitos anos, objetos voadores não identificados têm aparecido dentro das instalações da base aérea de Santos. Muitos militares, alguns da ativa, outros que já estão fora, reformados, nos procuram vez ou outra para contar esses relatos. Nós vamos agora mostrar para vocês 2 relatos aí interessantíssimos. Primeiro vamos mostrar o relato do Sidney, um ex-militar da base aérea de Santos, que viu objetos voadores não identificados lá dentro. Vamos acompanhar esse interessante relato. Bom, essa minha experiência que eu tive foi no ano de 1994, a área ali onde nós prestamos serviço como sentinela era no hangar. Esse hangar ele ficava armazenado helicópteros, aviões, e durante a noite esse hangar ele tem que ser vigiado, dessa forma.
Então, nesse horário que eu estava indo, já era o horário de meia-noite e pouco, mais ou menos, eu estava fazendo a ronda em volta do hangar. Quando eu dei a volta por trás do hangar, eu vi uma luz vindo de longe. Ela, assim, no começo também falando assim, eu sou formado em técnico em manutenção de aeronaves. Eu trabalho, eu sou mecânico de avião, de helicóptero, então eu conheço aeronaves, né? Tanto como por luzes diferencial, que cada aeronave tem um padrão de luzes que elas são atuadas. Eu vi aquela luz vindo de longe, eu fiquei observando, né? Mas até o momento eu não achava que não era nada assim, pensei que era uma aeronave, tudo bem. Aí quando ela veio se aproximando, só que aí ela foi mudando, eu vi a intensidade dela, de cores, que era diferente. E nessa intensidade ela foi se aproximando, eu fiquei observando, eu estava sozinho, né? E quando ela foi se aproximando, eu vi que as luzes, ela não era que nem de avião, ela, tipo assim, ela intercalava, né? Ela acendia de forma circular, de cores diferentes, roxa, lilás, verde, amarela. Aí eu fiquei olhando, observando, olhando, ela foi passando, eu fiquei olhando, já fiquei entusiasmado com aquilo, eu falei, nossa, estou vendo, o que é isso? Aí olhando, só que onde eu estava também, eu era um lugar sozinho, eu só fico sozinho lá no hangar. Se eu precisar de alguma emergência, eu toco uma campainha, ou se não aquele tiro de advertência, tudo que a gente é treinado para isso. Só que como eu já tinha um conhecimento, eu gostava, eu fiquei querendo observar. Aí ela passou, ela veio olhando assim na distância um pouco, assim, de onde eu estava, que era de frente para a Serra do Mar, ela cruzou, com essas luzes diferentes, aí automaticamente ela parou. Quando ela parou, aí eu fiquei mais entusiasmado. Ela desceu, foi descendo um pouquinho, e depois ficou parado numa altitude, assim, não sei, de uns 500, 1000 metros, assim, das árvores. Aí daqui a pouco a intensidade da luz diminuiu, né, ficou bem fraquinha, aí de repente saiu um foco de luz. Esse foco de luz, ele não desceu reto, né, ele desceu em forma de triângulo. E a intensidade da luz era tão forte que eu consegui enxergar as árvores. Porque quando eu via as luzes piscando, eu via que ela fazia assim, né? E ele vinha... Ah, entendi. Assim, você já viu um peão rodando? Sim. Peão com luzes? É a mesma coisa, ele fazia aquele formato assim, girando. As luzes ela ficava girando assim. Era né? bem notório. Bem notório, porque quando eu vi assim, por exemplo, quando eu avistei ele vindo, ele vinha, primeiro assim, vi vermelho. Aí eu fiquei olhando, e depois aquela cor foi aumentando, e ficou várias cores. E quando ele foi passando assim, quando eu fui olhando, as cores faziam assim, sabe? Assim, era muito, eu ficava assim, caramba, o que é isso? Eu pensei que era alguma coisa, sabe? Eu falei, mas não é diferente esse negócio, é estranho. Aí quando ele passou, assim, quando ele foi na direção da Serra do Mar, aí ele foi diminuindo e as luzes diminuíam a intensidade delas. Tipo assim, aquela cor forte já ficou bem fraquinha. Aí foi na hora que ele parou, ele fez assim, ó, desceu. Aí foi na hora que ele diminuiu um pouquinho mais, aí depois foi a luz, ela fez... Aí agora... Então, na verdade, você viu ele vindo todo iluminado forte. Aí quando a luminosidade dele apagou, a luz... A luz desceu, aí ficou assim, e depois ela fez... Aí voltou de novo. E do mesmo jeito que você viu ela descendo, você viu ela subindo. Ela subindo, ela fez assim, aí voltou, aí depois a luz começou de novo a ficar forte, aí depois no final que ele fez assim, calma, parar. Ele fez assim, ele estava assim, aí fez assim, e sumiu, aí fez aquele risco assim de... Muito interessante, né, o depoimento do Sidney. Se você quiser saber mais a respeito desse caso, inclusive outras experiências que ele teve dentro do campo ufológico, depois que ele saiu, deu baixa lá na base aérea de Santos, acesse o portal Bunny, www.portalbunny.com.br. Está aí o endereço na tela, você pode acessar, lá vai ter um vídeo mais completo, com outros depoimentos, que inclusive... como há algum tempo atrás ele deu depoimento também para o History Channel, o History cortou muita coisa. Então nesse depoimento aí completo que está lá na Bunny, você vai saber detalhes que o History não deu na sua matéria. Nós veremos agora um outro depoimento de militar ocorrido no mesmo ano de 1994 com outro ex-militar, que é o Silas. Tá? Então nós entrevistamos, tivemos lá em Cubatão, na casa do Silas, entrevistamos ele. Nós vamos ver agora o depoimento também extraordinário desse outro ex-militar da base aérea de Santos. Silas, conta para nós aqui do programa como que foi essa experiência de ver OVNIs lá quando você estava servindo dentro da base aérea de Santos. Então nós ficávamos no batalhão de infantaria, é um prédio antigo que tem na aeronáutica, são 2 andares, né? Mas só que como o prédio é alto, né, o segundo andar até é um pouco alto.
E no segundo andar ficava o alojamento dos soldados, onde a gente dormia, dos recrutas, né? Certo. Embaixo ficava o sargento, ficava as salas do tenente, né? E em cima ficava o alojamento. Então, como nós não podíamos tirar serviço armado, que nós estávamos aprendendo a lidar com armas ainda, nós tirávamos serviço sem armas, né? E enquanto os soldados, os recrutas dormiam, um tinha que ficar de sentinela. Eram 3 sentinelas, todo dia tinha 3 sentinelas, né? Cada sentinela ficava com um horário de 2 horas. Então, quando acabava a hora de um, ia vir o outro. Quando acabava o horário de um, o outro, né? Então, isso durante a noite, né? Durante as 7 da noite até mais ou menos 7 da manhã, eram 3 soldados e cada um ficava com um turno de 2 horas. Então, no meu turno, era uma noite, né? Já era de madrugada e as pessoas, os soldados já estavam dormindo. E eu estava olhando para o céu, o batalhão fica em frente do Porto de Santos, né? Tem o trem passa logo em frente, que tem uma ponte, né? No Porto de Santos tem uma ponte onde o trem passa, né, e tal. Então é uma vista bonita. Você fica de frente para a serra, né? Fica de frente para a cidade de Santos e ao fundo na serra também fica Cubatão, né? Então, como eu estava longe, eu sentia saudade, estava 40 dias fora de casa, eu gostava de olhar a serra, me trazia recordações de casa, né, e tal, saudades e tal. Então eu estava na sacada, que tinha uma sacada, tinha um alojamento e tinha a sacada. E a sacada era uma sacada longa e você andava, né? Que horas que era isso, mais ou menos? Olha, era de madrugada, né? O pessoal já estava dormindo, então era mais de meia-noite, com certeza. Certo. Não sei precisar a data, O horário, o né? horário assim com certeza, né? Mas já era mais de meia-noite. E o período que aconteceu isso foi em fevereiro mesmo, de 94? Eu estimo, como eu também não lembro a data com certeza, eu estimo que foi entre final de fevereiro a comecinho de março. Porque a gente já estava um bom tempo lá, já, né? Não era 10 dias que eu estava lá na quarentena nem nada, já fazia um tempo. Então foi de fevereiro a março, assim, final de fevereiro ou meio de fevereiro a começo de março. E o que você viu, assim? Você saiu, estava lá na sacada, né? Na sacada. E aí o que você viu? Então, quando eu estava olhando para a serra, né, vendo a paisagem, era noite, né, mas você consegue ver, mesmo à noite você vê a serra, vê a luminosidade dos dutos descendo da serra, né, que é iluminado, você consegue ver os detalhes. Então eu vi uma luz vindo por detrás da serra, que seria o Planalto. Né? Então eu vi de longe uma luz vindo e aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu fiquei olhando aquela luz. Que cor que era essa luz? Então, as luzes foram 3 luzes, mas primeiro eu vi a primeira luz. Eu não sei precisar de que cor era a primeira luz. Sei que as luzes que eu vi eram brancas, uma era branca, uma era vermelha, a outra eu não lembro se era branca ou amarela. Porque já faz tempo, né? Já faz muitos anos, né? As pessoas depois, quando eu contei, brincaram, disseram que eu vi um semáforo, né? Então, mas eu não sei precisar bem as cores, mas era vermelha, né? Branca ou amarela e a outra verde. E esses objetos luminosos, eles chegaram a fazer algum movimento, fizeram alguma coisa diferente que te chamou a atenção? Eles vinham, primeiro veio essa primeira luz veio lá da serra. Ele não veio fazendo movimentos bruscos, mas ele vinha numa constante, se aproximando da onde a gente estava, vindo da serra. Certo. Né? Aí quando ele ia se aproximando, quando chegou assim eu estimo que seja assim 1,5 km a 2 km de onde eu estava, eu percebi que era circular, como se fosse uma aliança. Uma aliança ela é circular, mas é vazada no meio. Certo. Né? Então, na minha concepção, eu olhando assim, eu interpretei assim, que era uma luz, né, como uma aliança. Como um anel. Um assim, anel, como um anel. exatamente, como um anel. Né? Só que quando se aproximava uma lâmpada, uma luz, atrás veio outra. Né? Então, e depois veio na sequência outra. Então veio as 3, tudo surgindo atrás da serra. Um espaço assim considerável, né? Veio as 3 se aproximando, né? da onde a gente estava. E chegou uma hora que as 3 luzes pararam. Passou uma nuvem, né? O tempo estava normal, mas nuvens baixas, né? Era perto do porto, tem muita umidade, né? Então cobriu aquele objeto a nuvem. E aí eu ainda tentei olhar e tal, aí a nuvem às vezes
passava, mas vinha outra, né, e tal. Então naquele negócio de a nuvem passar, de eu tentar ficar olhando, depois eu não vi mais o objeto. Mas com clareza eu vi aqueles 3 objetos se unindo em um só. Aí dali desapareceu. Depois não vi, depois que a nuvem passou, ainda fiquei um tempo e eu não vi mais. Não viu mais. Demorou quanto tempo o avistamento todo? Olha, eu não sei precisar, como eu falei, faz muito tempo, mas não foi rápido. Não? Não, Quantos porque... minutos, assim, mais ou menos? não sei se 20 minutos. Uns 20 minutos, mais ou menos? Pode ser, porque... E o R. da Serra, Santos, você sentiu algum medo na hora? Não, eu não senti Alguma medo. apreensão? Não, eu não senti medo, eu senti curiosidade, né? Ele também olhou comigo, né? Não sei se ele deu a mesma importância que eu dei, mas ele viu comigo. Vocês comentaram isso com alguém depois? Então, ou... aí eu comentei com ele ali na hora, né, das luzes que a gente estava vendo. Aí depois, quando foi, não sei precisar, assim, no outro dia ou depois de alguns dias, veio um tenente, né, que nós tínhamos aulas durante o dia nesse batalhão de infantaria, né. E não sei precisar também se esse tenente veio para falar de ufologia, eu creio que não, ele deve ter vindo falar de alguma coisa, mas ele começou a contar alguns casos que teve no Brasil de 1986, que alguns radares começaram a pegar objetos estranhos no radar, e que alguns caças de São José dos Campos foram lá averiguar, né, e contactaram a luz, né. E ele contou esse caso e tal, e aí eu contei para ele o que eu havia avistado ou no dia anterior ou alguns dias anteriores, não sei precisar bem. Essa foi a primeira vez que você viu ou teve alguma outra ocasião que você viu lá na base aérea de Santos também, posteriormente? Bom, ou anteriormente? com certeza posteriormente. Na minha vida, essa foi a primeira aparição que eu vi, né? Isso foi no começo, como eu disse, talvez, muito provavelmente no final de fevereiro, começo de março. De 94. De 1994. Passou um tempo, eu já tinha me formado, não era mais recruta, já era soldado e tirava serviço armado. Então eu preciso que deveria ter sido ou novembro ou dezembro, mas eu acho que era mais precisamente em dezembro. Porque eu acho que, assim, puxando a minha memória, era perto do Natal. Então, dezembro de 94. É bem no mesmo muito ano. Provável que em um ano eu tenho certeza, que é 94, que eu sou permaneci na aeronáutica em 94. Certo. O mês eu estou entre novembro e dezembro, mas mais precisamente eu tenho mais certeza que foi em dezembro, assim, não no dia do Natal, mas perto do Natal, assim. Certo. Então nós estávamos, era noite, nós íamos jantar, eu já tinha acabado de jantar, não me lembro assim precisamente, mas nós estávamos em formação. Era um grupo de pessoas, né, que iam tirar serviço armado, então tem aquela sabatina, né, o tenente, o sargento junto o pessoal na informação e fala, olha, não vamos dormir, né, não vamos, vamos relaxar, né, que o inimigo pode vir, a espreita, né, e tal. Então tem aquele sermão. E enquanto a gente estava esperando aquele sermão, todo mundo do pilotão, vamos dizer assim, né, nós vimos uma luz constante que veio de Santos, né, tudo vindo do porto, que ali tudo é margeado pelo porto de Santos. E essa luz era como se fosse a estrela d'alva, né, só que com uma diferença: a estrela d'alva, além de ser alta, né, a estrela d'alva não brilha, é aquela luz constante. Então ela parecia a estrela d'alva, só que mais baixa, e ela veio de Santos. Ela veio vindo, quando chegou em cima da aeronáutica ela parou, né? Não era uma coisa assim para dizer que estava muito perto, mas não tão longe para a gente confundir com uma estrela. Dizer, os caras viram uma estrela, então uma estrela não se movimenta. E isso foi que horário, mais ou menos? Foi à noite, deve ter sido entre 7 da noite e 9 da noite. Certo. Porque ou a gente estava para jantar ou foi depois da janta. Então foi entre 7 da noite e 9 da noite, 8 horas da noite. Certo. E aí o objeto ficou em cima da base aérea Ficou de em cima Santos. da base aérea. Aí o oficial de dia, que era um tenente, saiu, né, e nisso todo mundo ficava olhando, uns faziam gracinha com a própria luz, né, e tal. E aí o tenente saiu e falou o seguinte: olha, o pessoal da Baixada Santista, o pessoal de Santos aqui do Guarujá, estão ligando para a base perguntando o que se tratava daquela luz, né. E ela ficou lá um tempo parada, não fez nenhum movimento brusco também. Eu não lembro assim se foi embora, com certeza foi embora, mas eu não lembro. O tenente falou que tinha para falar com a gente, depois a gente foi para os nossos postos, né? Dali a gente foi para os nossos postos. Mas eu lembro assim perfeitamente ele dizendo que as pessoas se ligavam para a base aérea perguntando do que se tratava, e ela veio de Santos. Legal, né? O depoimento do Silas também. Inclusive ele fez um desenho para nós, ó.
a respeito do avistamento dele. Sensacional aí esse depoimento que ele deu para nós. E eu queria falar para vocês, no ano de 2012, eu entrei com uma petição junto ao SIC, que é aquele Serviço de Informação ao Cidadão, para tentar conseguir um documento que estava no livro, o boletim de ocorrência lá da Base Aérea de Santos, lá na torre, um fato que foi narrado para nós a respeito de um estranho objeto voador não identificado que apareceu sobrevoando próximo ali à cabeceira da pista da Base Aérea de Santos, isso em 1994. Então veja que tanto o depoimento do Sidney como do Silas coincide que nesse ano de 94 a casuística, os casos estavam correndo com bastante incidência ali naquele local. E nós então fizemos essa petição em 2012. E nós recebemos um documento, embora assim não dá para a gente saber se verdadeiramente era um OVNI ou não. O interessante é que foi registrado num boletim de ocorrência, num livro lá da torre de controle, porque eles acharam esse avistamento muito interessante. Logicamente, se fosse um avião ou qualquer coisa convencional, eu creio que não teria sido registrado num livro, por exemplo, oficial. Este documento militar liberado, ele está datado de 7 de novembro de 1994. Está aqui na minha mão, a gente vai ver aí na tela algumas imagens dele. E o interessante é que fala assim, que eles efetuaram um contato telefônico com o Aeroclube da Praia Grande de Itanhaém, perguntando se tinha alguma aeronave, alguma coisa tinha de repente saído dali, e foi informado que não partiu nenhuma aeronave convencional daquela base. E eles acharam estranho, né, que poderia de repente ser algum avião que não foi falado para eles, que estava sobrevoando com alguma avaria, alguma coisa ali na região. E eles também entraram em contato com a Torre de Marte e com a APP São Paulo, sendo que não foi constatado nenhuma aeronave por aquela região que estivesse autorizada a fazer o sobrevoo ali na Base Aérea de Santos. Então é um caso misterioso, e esse documento liberado, o que chama atenção é que eles mandaram várias partes do documento tarjadas de preto. Vocês estão vendo aí, ó, na tela, algumas informações eles tarjaram, provavelmente por questões de sigilo ou preservar o nome dos militares que estavam envolvidos nessa notificação oficial. E esse é um dos poucos documentos que a gente conseguiu da Base Aérea de Santos através do SIC, do Serviço de Informação ao Cidadão. Muitos casos têm sido relatados na Base Aérea de Santos. E o interessante é que depois dessas ocorrências de 1994, aconteceu algo assim bem interessante. Nós fomos chamados, convocados praticamente pelo Ministério da Aeronáutica para dar uma palestra sobre OVNIs naquela instalação militar. Isso aconteceu no dia 5 de novembro de 1996. O coronel Gama, Marco Aurélio Ferreira da Gama, nos convidou para ministrar essa palestra e para cerca de 25 militares numa reunião fechada de trabalho. Nós fomos lá para a Base Aérea de Santos e fizemos uma ministração bem produtiva, passando para eles alguns casos clássicos, mostramos alguns documentos oficiais da pesquisa oficial. Vocês vão ver aí algumas fotos, tá, dessa iniciativa, dessa palestra que aconteceu dentro de uma instalação militar, dentro da Base Aérea de Santos, naquela ocasião, em novembro de 1996. E um fato chocante que aconteceu foi que ao final da minha apresentação, da minha palestra, nós fomos sabatinados por algumas perguntas e depois nós fomos convidados a sentar na plateia junto com o Capitão Paraná, o Major Sindorf, o próprio Coronel Gama, e aí algumas pessoas, alguns militares que estavam presentes, pilotos, controladores de tráfego aéreo, foram até a frente, lá no púlpito, na lousa, e começaram a descrever
os casos que eles tinham sido protagonistas, que eles vivenciaram, e alguns pilotos falaram que viram objetos voadores não identificados, deram as suas especificações, controladores de tráfego aéreo também contaram os seus casos, e toda essa palestra ela foi divulgada nesse boletinzinho, ó, vocês estão vendo aí, também tem algumas fotos sobre ufologia na base aérea de Santos. Então é um fato assim inédito que aconteceu na ufologia brasileira. Nós tivemos o privilégio de estar passando e trocando informações, trocando figurinhas com os militares da Força Aérea Brasileira. Então foi um intercâmbio de informações ufológicas bem produtivo entre civis e militares. Na ocasião desta palestra lá na base aérea de Santos, um dos militares contaram um caso clássico que aconteceu no dia 23 de agosto de 1985. E é um caso clássico por quê? Porque saiu nos jornais. O jornal Cidade de Santos, ele chegou a publicar essa matéria aqui, ó, OVNI, né? OVNI, mistério nos céus de Santos. Então, lá na base aérea de Santos, o pessoal viu esses objetos, e não só a corporação militar, assim como também alguns civis, o pessoal que estava num colégio lá em Vicente de Carvalho, um bairro de Guarujá, também viram, como também a tripulação do navio que foi para a Antártida, o professor W. Besnar. Então o comandante e o subguedes, o comandante Valdir e o subguedes, eles chegaram a contar para nós lá do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá na época, esse estranho avistamento que aconteceu em pleno dia, né? Então a base aérea foi mobilizada para verificar o que estava acontecendo, várias pessoas ligando também, informando sobre esse caso, e a tripulação do Besnar olhou para aquele objeto também. Eles descartaram a hipótese de se tratar de um balão meteorológico, porque eles estavam acostumados a soltar esses tipos de balões, e não poderia ser um balão meteorológico ou qualquer outro objeto voador convencional. Então, na verdade, deve ter sido feito, nós não conseguimos ainda esse documento, mas deve ter sido feito um relatório a respeito desse importante caso que aconteceu em 1985, né, em agosto de 85. E na época que nós demos a palestra, em 1996, um dos militares que estavam lá participando deste evento nos contou detalhes a respeito desse caso interessantíssimo, que inclusive nós já divulgamos aí na internet, é público, né? E as pessoas podem ver também o depoimento, principalmente dos tripulantes do navio Professor W. Besnar. Muitos casos têm sido relatados através de relatórios oficiais. Esse aqui, por exemplo, datado de 27 de maio de 1986, já está disponível no Arquivo Nacional, lá em Brasília, no COREG. A própria Força Aérea Brasileira liberou essa documentação lá e conta um caso, né, de avistamento que foi registrado na base aérea de Santos. Bom, são muitos casos, né? A gente teria que fazer inclusive um outro programa, e isso é o que eu vou agora falar para vocês. Vocês assistiram essa primeira parte, acompanhem a segunda parte desses casos que ocorreram dentro da base aérea de Santos. Nós traremos aí na segunda parte depoimentos inéditos com ex-militares da base aérea de Santos, e você também fica ligado aí que você vai saber um pouco mais a respeito do cocô da lua, o que os antigos chamavam de cocô da lua, e era um fenômeno tipo cabelo de anjo que acontecia dentro da base aérea em algumas décadas passadas. Então fique aí, continue nos prestigiando, clica no joinha aí, curta a nossa página no Facebook, e vamos que vamos, assista aí a segunda parte.